Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo explicando como é que se trabalha se utilizando uma fórmula da oração. Vou explicar essa fórmula para vocês. Quem utiliza essa fórmula aprende português muito fácil e rápido também, e tudo é explicado. Eu vou colocar para vocês aqui a fórmula, para vocês entenderem esse processo. Como é que acontece? Então, está aí a fórmula da oração, ela é numerada. Ela é numerada e tem umas setas. Veja bem, vocês estão vendo aí termo 1, termo 2, termo 3 e termo 4. Termo 1, nome, termo 2, verbo, termo 3, nome, termo 4, nome. Então, cada termo desse é ocupado por uma palavra principal. Termo 1, termo 2, termo 3, termo 4. Logo em cima, nós estamos vendo que tem o termo 5. Esse termo 5 sempre vai ficar dentro do termo 1, dentro do termo 3 e dentro do termo 4. Esse termo 5 são os adjuntos adnominais e os complementos nominais. Então, aqui, estamos verificando também umas setas. O verbo tem uma seta chamada ser essencial para o nome 1. Esse nome 1 sempre vai ser o sujeito da oração. Então, o verbo vai determinar o sujeito com uma seta essencial. Mesmo porque o sujeito, ele é um termo essencial da oração. Agora, o termo 3, o nome 3 aqui, ele tem uma seta aqui, uma seta integrante. A seta essencial é diferente, tem dois traços. A integrante tem um traço. Mas indica o seguinte, que o termo 3, o nome 3, determina o verbo, não é? Ele atribui ao verbo alguma coisa. Se não tivesse esse termo 3, o verbo não seria completo. E por último, aqui na fórmula tem um termo 4, chamado de adjunto adverbial. É um termo acessório, tanto é que tem uma seta pontilhada, é um termo acessório que, se for tirado, não vai implicar em nada, não vai implicar nada, não é? Em termos de análise sintática da oração. Então, vamos ver o seguinte, né? Esse quadro aqui, quem fez foi eu. Termo 1, sujeito, né? Não se inicia com preposição. O sujeito pode ser determinados, que são simples, composto ou oculto, ou elíptico, indeterminado, e o sujeito pode também não ter oração. No termo 2, verbo principal, sempre você vai encontrar, né, o verbo, podemos encontrar uma locução verbal, né, então um verbo composto. No termo 3, sempre vamos encontrar, né, o complemento do verbo, é o chamado complemento do verbo, termo integrante, que sem ele o verbo não é completo. Vamos encontrar objeto direto, objeto indireto, predicativo e agente da passivo. No termo 4, só é advérbio, né? De condição, consequência, modo, tempo, lugar, comparação, conformação, causa, final, proporcional e muito mais ainda. A gente tem muitos advérbios. E o termo 5, ele sempre vai estar ligado ao nome, que temos aí o adjunto adnominal, artigo, pronome numeral, adjetivo, uma locução adjetiva, complemento nominal e aposto. Essa é a estrutura da fórmula da oração. 1, 2, 3, 4. Aí está o português todo. 1, 2, 3, 4. E o 5 que fica, né, são palavras, são locuções, são orações que ficam sempre junto ao nome. Vamos também dizer aqui, eu coloquei aqui embaixo, quadrimorfia. Existe a quadrimorfia dos termos. O que quer dizer isso, quadrimorfia? São 4 formas de se escrever um termo. Tá? E a gente tem que saber também os termos da oração. Que termos são esses? Já vou repetir. Sujeito na posição 1, verbo na posição 2. Na posição 3, que é o complemento do verbo. O complemento do verbo é o objeto direto, indireto,
predicativo do sujeito e agente da passiva. No termo 4, somente tem advérbio, tá? São vários tipos de advérbios. Mas todos esses termos, além, tem mais ainda o 5, que é adjunto de nominal e complemento nominal, está aí todo o português, todos esses termos, fora o verbo, exceto o verbo, pode ser escrito em 4 formas. Isso que atrapalha muito a gente aprender português, que a gente não sabe dessas 4 formas. E quais são essas 4 formas? A gente escreve um termo em forma de palavra, tá? Em forma de palavra, em forma de grupo nominal, que é chamado de locuções, né? Locuções nominais, em forma de oração reduzida, e cada termo desse, exceto o verbo, é escrito em forma de uma oração reduzida, a gente vai ver isso depois, como é que é essa oração reduzida, e em forma de oração desenvolvida. Escrevemos cada termo também dessa forma. Então, aqui tem exemplos, né, das 4 formas. Olha só aqui, ó, primeiro exemplo aqui é o do sujeito. Existem 4 formas de se escrever o sujeito. Então, está aqui, ó. Erros são perdoáveis. Quem são perdoáveis? Erros. Então, isso quer dizer que é o sujeito, escrito em forma de palavra. Alguns erros são perdoáveis, alguns erros ao sujeito, escrito em forma de palavra, ele tem mais de uma palavra. Perdoar alguns erros é possível. Estamos vendo aqui em forma de oração reduzida, porque perdoar, o verbo está no infinitivo. É o sujeito escrito em forma de oração, uma oração reduzida. E, por último, aqui, o sujeito escrito em forma de oração desenvolvida, que se perdoe alguns erros, é admissível. Então, que se perdoe alguns erros é o sujeito. Então, essas 4 formas, né, o sujeito é escrito, assim como qualquer termo, como aqui o objeto direto, né, que é o complemento verbal a preposicionado. Objeto direto também é a mesma coisa. Nós calculamos o quê? Prejuízo. Nós calculamos o quê? Os nossos prejuízos. Nós já presenteamos o quê? Ter alguns prejuízos. Olha aqui o verbo infinitivo. Nós já presenteamos o quê? Que teremos alguns prejuízos. O objeto direto escrito em forma de oração. E assim vai também. O objeto indireto escrito em 4 formas. O predicativo escrito em 4 formas. O advérbio também. O advérbio ele pode ser escrito em forma de... Vamos ver aqui. Esse advérbio de tempo aqui, ó. O perito saiu ontem. Isso significa o seguinte, que é escrito em palavra, após a conclusão da vistoria. Grupo nominal, porque não tem verbo, preste atenção aqui. E após concluir a vistoria, oração reduzida, porque está no infinitivo verbo. Depois que concluiu a vistoria, desenvolvida, porque o verbo está conjugado. Então, aí por aí vai também o adjunto adverbial, que se escreve em 4 formas, e o complemento nominal também é escrito de 4 formas, tá? E o aposto também é escrito de 4 formas. Olha o vocativo. E o vocativo? Não, o vocativo é a parte. O vocativo não interfere em nada na análise sintática. Inclusive, ele não faz parte de nada. Então, eu trouxe aqui um exemplo aqui de como é que a gente utiliza essa oração, essa fórmula da oração, como é que a gente utiliza. Vejamos aí, estão vendo aí essas setas, essa numeração, tudo isso chama-se de sintagramas. Então, vamos ver aqui essa oração. Um jornal de São Paulo anunciou a prisão do deputado no início da tarde. Bom, né, analisando rapidamente aqui, sintaticamente, a gente vê o verbo, anunciou, aí a gente faz a pergunta, quem anunciou, né, a prisão do deputado no início da tarde? No jornal de São Paulo, sujeito. Sujeito simples. Anunciou que a prisão do deputado. Aí é o complemento do verbo, objeto direto. Quando? Aí vem o advérbio, né? No início da tarde. Então, preste atenção aqui. Nós temos uma numeração. Sujeito 1, verbo 2. A prisão do deputado, que é objeto direto, 3. E no início da tarde, que é adjunto adverbial, 4. 1, 2, 3, 4. Foi o que eu tinha falado na fórmula da oração. Sempre é isso em português. E, além do mais, aqui é o seguinte, ó. O 5. O 5 é adjunto adnominal, então complemento nominal, né? Mas aqui eu trouxe 2 adjuntas adnominais aqui, ó. Um artigo e de São Paulo, uma adjunta adnominal. Aqui é uma locução, né, adjetiva que está determinando aqui o jornal. É o 5, adjunta adnominal.
Pronto, utilizei a fórmula e fiz as setas. Seta integrante do verbo para o sujeito, aliás, seta essencial do verbo para o sujeito, seta integrante do objeto direto do complemento do verbo para o verbo, e setas pontilhadas do adjunto adverbial para o verbo. Isso aqui é a relação existente dentro da oração, né? O verbo determina o sujeito, o objeto determina o verbo, e o advérbio determina o verbo. Essa é a relação que nós temos dentro da oração. O que é mais importante a gente saber, dentro desse processo aqui, é que a gente sabendo quem é determinante de quem, a gente vai saber analisar toda a oração e fazer uma interpretação também 100%, determinar quem. Por isso que é importante, todo concurseiro que vai fazer uma prova de português tem que ser analisado tudo, não pode se deixar nada, tem que se analisar todos os termos e ver quem determina quem. Fazendo isso, pode contar com um ponto né, nas questões. Vamos ver aqui que também, eu falei que existe a quadrimorfia, que a oração, que os termos podem ser escritos através de uma oração, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3 orações a mais. O jornal que é de São Paulo, olha só, coloquei aqui, que é de São Paulo. Isso aqui é uma oração adjetiva, tá? Que está determinando aqui o jornal, está caracterizando o jornal, né? Anunciou o quê? Que o deputado foi preso. Aqui o objeto direto está escrito também em forma de oração. E o advérbio, quando entardeceu, outra oração também, mas é advérbio, escrito em forma de oração, está determinando aqui o verbo também, apesar de ser um termo acessório. O que é termo acessório? Você pode retirar da oração que não vai interferir no anunciado, não vai interferir, né, nos significados da oração, não vai alterar nada. Então, eu fiz aqui, eu peguei essa última oração. O jornal, que é de São Paulo, anunciou que o deputado federal foi preso quando entardeceu. Veja bem, por que o português é complicado? A gente só vai descobrir utilizando a fórmula assim, identificar o sujeito e verificar que esses termos, eles se embaralham. Eles não têm um lugar fixo. Vai dizer, não, a oração só é escrita assim, de o sujeito, verbo, complemento e advérbio. Não, se embaralha. Tanto é que peguei uma oração aqui, fiz uma outra oração dessa mesma, fiz 4 orações, que dá o mesmo sentido. Vamos ver. Quando entardeceu, anunciou que o deputado foi preso. Um jornal de São Paulo. Então, eu tenho 4, quando entardeceu. 2 é o verbo anunciou, que o deputado federal foi preso. É o 3, que é o complemento do verbo. Um jornal de São Paulo, que é o sujeito. Se inverteu muita coisa aqui, né? Os termos se inverteram, mas continua a oração dando o mesmo sentido. E não alterou em nada, né, a correção gramatical. Ficou perfeito aí. Assim, a outra oração. Anunciou. Comecei com o verbo já. Que o deputado federal foi preso num jornal de São Paulo, quando entardeceu. Mesma coisa, do mesmo sentido, mas só que embaralhou de novo. Começou pelo verbo, depois foi pelo complemento do verbo, sujeito e, por último, o adjunto adverbial. Um jornal que é de São Paulo, comecei pelo sujeito, mas já coloquei no meio aqui o advérbio. Quando entardeceu, anunciou que o deputado federal foi preso. Depois veio o verbo e o seu complemento. E, por último, que o deputado foi preso. Olha, comecei com um complemento. Anunciou um jornal de São Paulo, quando entardeceu. Então, vejam bem, de uma oração direta, eu fiz 4 orações indiretas, tá? Aí verificamos que as coisas, que os termos se misturam. Então, é importante, olha, você aí que é travado no português, faz provas e mais provas e não consegue aprender, o primeiro passo é você sempre estudar, colocando as orações numa fórmula, você sabendo quem determina quem, que aí sim você vai destravar e vai aprender fácil. Concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, pontuação, crase, vai aprender de uma maneira mais fácil, tá? E se você gostou desse vídeo, né, aperta o botãozinho aí, coloca um like aí pra gente, se inscreve no nosso canal,
que agora o próximo vídeo vai ser sujeito simples, mais nível difícil. Então, até mais, pessoal.